Vamos continuar meditando. De vez em quando eu recebo alguns sonhos bem fantásticos. Aliás, que tem sonho que eu fico até maravilhado, assim, extasiado com a obra que o Espírito Santo está realizando, com as pessoas que têm estado em contato aqui com o ministério, pessoas de muito longe, de outros países, Espanha, África. Da África tem sido bem interessante, os contatos com a África aumentam a cada dia e nós estamos vendo pessoas lá interessadas em fazer a obra. Pessoas que estão pegando os nossos materiais, duplicando, dando para os outros, enviando por computador, rede social, e inclusive os depoimentos que acontecem do contato desses trabalhos, as pessoas também têm me enviado, e eu tenho, enfim, me maravilhado e visto como somos realmente a voz da restauração e como temos alcançado o mundo de uma maneira bem incrível. Não somos apenas pregadores do Evangelho, não. Somos pregadores da restauração, encerrando a era da igreja. Isso é muito diferente. Isto é um privilégio muito grande. Bom, enfim, não quer dizer também que todos que têm o contato com a voz da restauração vão permanecer. Mesmo no tempo da evangelização, muita gente foi evangelizada, muita gente viu maravilhas dentro das igrejas e não permaneceu. A Bíblia diz que no próprio milênio, com o próprio Senhor Jesus reinando pessoalmente, pessoas não vão aceitar o reinado dele. Então, em toda a era da humanidade, nós vamos ter pessoas que vão se permitir convencer pelo Espírito Santo e outros que vão estar incluídos na dureza do coração. Como Paulo diz, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Mas nós temos livre-arbítrio e podemos endurecer o nosso coração. Foi-me mandado um sonho de alguns irmãos, mais ou menos 3, no sonho, né? Estavam reunidos. Uma dessas pessoas sonhou e estava ele com mais, vamos dizer, se não me falha a memória, 2 irmãos em uma reunião. E nesta reunião era distribuído pares de sandálias. E desses pares de sandálias tinha número 20 e tinha número 21. E esta pessoa que sonhou conta que um dos irmãos, ele ficava em dúvida quanto a qual número de sandália ele deveria vestir. E um dos irmãos falava com toda clareza para ele, um dos irmãos na reunião, no sonho, dizia para ele, você tem que vestir, tem que calçar o número 21. E ele ficava em dúvida, e o irmão insistia, não, tem que calçar o número 21. E por fim, ele não calçava o número 21, ele calçava o número 20. Quem sabe? Vê ali, cadê o microfone? Vem cá que é um caso em família, Cícero. Vamos ver. No caso, a pessoa ela se negou a mudar de dispensação, ela quis ficar na dispensação passada? Entendeu? O 20 é o número que permeou até a dispensação passada, a era da evangelização. E o 21 é a era da restauração. Inclusive, nós estamos declarando, né? Que Jesus Cristo volta agora, no século 21. Tá? Esse é um detalhe. Agora veja, era uma reunião de oração. Eles 3 haviam se reunidos e ele dizia, eram mais 2 pessoas que essa pessoa que sonhou conhecia. Gente de longe, eu não lembro mais nem quem nem de onde, mas era de outro estado do Brasil. Reunião que demonstra um mover
espiritual, uma busca de Deus, e como há uma busca de Deus, existe uma revelação. Nós temos que calçar a sandália de número 21. Mas a pessoa insiste, não, eu estou em dúvida e tal, e tal, e tal, e ela não calça o 21. Ela diz, não, eu quero a 20. E ele calça a sandália de número 20. E ele pergunta, pastor, isso tem algum significado? Eu disse, tem. Deus levou a restauração para você, que é o 21, levou até você, você conheceu a voz da restauração, mas você se nega a se curvar, a se submeter à voz da restauração. Você continua parado na dispensação passada e não fará parte do mover do Espírito Santo que abrangerá o planeta nesta última era da igreja, que é a restauração. E assim como esse homem, muita gente hoje dentro, na própria igreja, na geração Jesus Cristo, gente que está aqui dentro mesmo, convivendo aqui dentro da igreja, dentro do santuário, muita gente não pulou ainda para o 21. Não pulou para o 21. Pular para o 21, irmão, é uma coisa muito preciosa, é uma coisa muito profunda. É uma coisa tão profunda que naquela época as pessoas eram chamadas de discípulos de João Batista. De tão profundo que isso é. De tão reconhecido que esse mover tem que ser. As pessoas se chamavam de discípulos de João Batista. Mas ninguém nunca se chamou de discípulo de Moisés. Ninguém nunca se chamou de discípulo de Abraão. Ninguém nunca foi chamado de discípulo de Ezequiel. Nem discípulo de Jeremias. Nem de Amós. Mas de João Batista eram chamados os discípulos de João Batista. Isso está revelando uma profundidade muito tremenda, ou seja, uma identificação, uma coisa bem profunda. Infelizmente, tem gente que insiste, a visão não salta, né, para o 21. A pessoa permanece com uma visão antiga. Outro sonho que me enviaram era um elevador e a pessoa tinha um projeto, ela tinha um projeto. Qual era o projeto dela? Uma viagem. Essa pessoa tinha um projeto. Na realidade, no mundo real, ela tinha um projeto de fazer uma viagem. Uma viagem para outro estado. Esse era um projeto real que essa pessoa tinha. E aí, com esse projeto, ela ia ficar longe da igreja, mas ela falou, eu posso acompanhar pela internet, eu não vou perder nada e tal, e projetou fazer uma viagem para a casa de parentes de outro estado. Quando ela está projetando isso, ela tem um sonho, que ela entra no elevador, dentro desse elevador tem um cachorro grande, como alguns diriam um cachorrão, né? Um cachorro grande, preto, e deitadinho ali, bem quieto, deitadinho, calminho, sem nenhum problema, tal, sem nenhuma ameaça à pessoa, e é um elevador, e ela vai subir, e o objetivo dela é chegar ao 20º andar, aonde mora a então família dessa pessoa. Ela chegaria ao 20º andar. Bem, professores, o que vocês têm a me dizer? Help. Ajuda aí, Juarez. Vai, Alex. Vai, Josimar. Chama bem o Carlos, que eu quero ver o que ele vai me dizer. Ninguém? Ninguém arrisca? Ali, ó, Juarez vai arriscar. Isso, Juarez, arrisca mesmo. Microfone bem alto para que o mundo inteiro ouça. Isso me lembra um semelhante sonho que eu tive há um tempo atrás. E eu contei para o pastor até passou para a igreja.
Esse sonho não foi seu, foi de uma mulher. Não foi meu não, mas eu me lembro um sonho parecido. Pois é, então o que acontece? Só pegando, é só isso que você ia falar? É? Não. Só um minutinho então, aguenta aí, Cícero, não vai embora não. Que isso aqui mostra? Uma obra tremenda do Espírito Santo. Isso eu já sei de carteirinha, né? Quando nós estamos falando alguma coisa aqui, o Espírito Santo está indo lá dentro da gente, rebuscando, aí a pessoa diz, caramba, bem que há 500 anos eu tinha tido aquele sonho. A pessoa começa a lembrar de coisas, sabe, irmão? E as coisas vão se encaixando. Esta é a obra do Espírito Santo. Às vezes, existe uma situação hoje em que ela vai nos edificar muito mais daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Então, só para pegar uma deixa nesse campo que o Juarez colocou, isto é uma realidade maravilhosa das operações do nosso Deus. Em que quando estamos falando de uma passagem bíblica, o Espírito Santo está lembrando um montão para cada um. Quando estamos contando uma experiência, o Espírito Santo está lembrando um montão para cada um. Quando estamos contando um sonho, o Espírito Santo está lembrando um montão para cada um. E é por isso que nós precisamos desse convívio. E é por isso que Paulo diz que nós somos corpo, membros uns dos outros. E é por isso que não dá para viver como igreja isolada. Eu, o Espírito Santo, Jesus e Deus. Não. O apóstolo João chega a deixar bem claro que aquele que ama a Deus tem comunhão com os irmãos. Então, irmão, nós precisamos ver os nossos passos. Se eu não tenho comunhão com alguém, tem um problema na minha vida. Eu preciso ter comunhão. Mesmo que hajam diferenças, que nem, lembra dos porcos espinhos? Pode não chegar tão perto porque um vai espetar o outro, mas então mantém uma certa distância, mas não adianta querer se isolar. Igreja não foi fundada para quem pretende se isolar. A igreja foi fundada para quem pretende viver em comunhão. A igreja é um ensaio na terra do que será no céu. E a pessoa chegar lá no céu, eu chego lá no céu, aí digo assim, eu vou para aquele canto ali, Jesus, tá? Aquele canto ali tá bom. Aí Jesus diz assim, vai lá, o Juarez está lá. Não, então vou para outro canto. Aí Jesus vai dizer assim, rapaz, aqui no céu não tem canto. Entende, irmão? Não dá. Como que eu imagino que o meu irmão vai ser salvo, vai conviver eternamente comigo no céu, mas aí eu não me entendo com um cara aqui, já pensou lá na eternidade? Se eu não conseguir acertar as minhas diferenças aqui, como fica essa história toda? É complicado esse tipo de Espírito Santo que as pessoas têm e que só consegue viver com intriga. É complicado demais. Vira essa câmera para lá que o Jorge vai falar. Pois é, pastor, quando esse sonho aí, eu vejo que é o seguinte, esse irmão, mesmo nessa viagem e acompanhando pela internet, ela não era para se desligar do ministério, ficar longe do ministério. Ela ia ser conduzida à dispensação passada, né, do século XX. O que acontece? Eu também tive um sonho parecido há um tempos atrás, em que eu ia caminhando por um caminho, ouvindo as mensagens do ministério. Quando caía, soltava do meu ouvido o conector, eu me perdia e ficava sem rumo, sem direção. Aí vinha uma voz, ouviu-me de novo. Eu colocava o caminho, aparecia de novo para me seguir. Na dispensação do século XXI. Tremendo, da né? Restauração. Quando perdia o contato com as mensagens, ficava desorientado. Quando voltava a ouvir as mensagens, se reencontrava. Quer dizer, é um sonho que o Espírito Santo está mostrando aonde ele tem que permanecer, como ele tem que trilhar, como ele tem que caminhar. E a colocação foi bem propícia aqui também, da situação. O que isso aqui significava, né? Ela está num elevador. Na verdade, o objetivo desse elevador é que a pessoa chegue ao 21. O 21 é o último estágio da era da igreja sobre a terra.
né? Isso é até redundante, era da igreja, porque no céu os conceitos de igreja ficam mais detonados, mais extintos, mas vamos dizer assim mesmo. O objetivo é nós atingirmos o 21, que é a restauração, é a visão final que nós vamos trabalhar sobre a terra. É a visão de nós pregarmos para os nossos irmãos que estão caídos a tal ponto de se envolver com a maçonaria, de se render à política e tantas coisas. Então esse é o nosso projeto, irmos ao 21 e trazermos os nossos irmãos ao 21. Eu não quero o extermínio das assembleias, eu não quero o extermínio dos batistas, eu não quero o extermínio dos metodistas, dos presbiterianos. Se alguém interpreta assim nas pregações, está interpretando a minha voz, mas não o meu coração. Porque se eu prego é para eles acordarem e não ficarem dormindo. Jesus não me chamou para condenar o mundo, embora a sua palavra automaticamente salve e condene, mas a palavra é dele, não é minha. Mas ele me chamou para restaurar, e chamou a mim, entre aspas, porque ele é o grande restaurador. Mas ele usa homens, usa servos, usa cada um de nós. Então o que acontece? Essa pessoa tem um sonho, ela não teve essa atitude. Essa pessoa não viajou, essa pessoa não foi embora, essa pessoa não fez o que ela havia planejado com a sua viagem, etc. e tal. Essa pessoa permaneceu, está aí no ministério até hoje, caminhando, crescendo, enfim. Mas o sonho mostrava para ela que se ela voltasse, se ela viajasse, ela ia parar no 20. Ela ia voltar a ter a visão antiga, ela ia perder a visão da restauração, o que muita gente não imagina que acontece. Não, eu aprendi restauração. Eu agora daqui para frente, não importa o que eu faça na minha vida, a restauração está dentro de mim. Está nada, meu irmão. Mas não está mesmo. Está vendo essa lâmpada acesa? A corrente elétrica está lá. Desliga aquele interruptor lá e vê se vai ficar corrente elétrica aqui. Não vai ficar de jeito nem maneira, não vai ficar. Assim é os tratados de Deus, quando Deus suscita uma fonte de alimentação. Você tem que estar conectado à fonte. Se desligar, não consegue sustentar a corrente. Mas muita gente acha que não. Não, eu vou manter essa visão, né? Tem um camarada, você conheceu um cidadão chamado Antônio de Pádua? Que rodou por aqui? Conheceu, né? Deus já tinha mostrado várias coisas sobre esse cidadão e eu disse assim, vamos ver até onde ele vai chegar. Demorou muito ele a revoar, Stella Vista. Aí foi-se. Sabe onde que esse camarada já foi parar? Parece que atualmente ele está na igreja adventista. Cadê a restauração? E um tempo atrás encontrou com o irmão aqui da igreja. Não, eu estou com um trabalho, não sei o que das quantas. Eu sou igual o pastor Tupirani. Eu não aceito política, tal, e meu negócio lá também, e blá, 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 restauração. Ué, cadê a restauração? Foi parar na igreja adventista? Você não consegue sustentar a restauração. Você tem que permanecer em um ponto até que Deus mude as coisas na tua vida. Se você mesmo tentar mudar, é cova, meu irmão. Olha onde que o homem foi parar na adventista. E aquela outra que eu mencionei ainda há pouco aqui, não importa se é na igreja católica, se é na adventista, se é no Testemunha de Jeová, o que importa é todo mundo ir para o céu. Desde quando o céu é para baixo agora? Só se for para o inferno, né? Como nós cremos que o inferno é para baixo. Então aqui essa pessoa não teve essa atitude, ela não regressou. Ela permaneceu aí no ministério. Então Deus estava mostrando, ela ia parar no 20, a visão dela ia voltar a ser o que era antes, ela ia perder a visão. E tem mais, o cachorro estava lá, deitadinho no elevador do lado dela. Um cachorrão preto. Agora, sabe por que o cachorro estava lá quietinho? Aquilo estava demonstrando que
como o sonho mostrava ela dentro do elevador, se dirigindo ao 20º, o diabo estava quietinho lá do lado dela. Não precisava fazer mais nada. Perdeu a visão? Tá ótimo. Agora, quantos de nós aqui já não sonhou com cachorro rangendo os dentes, animal querendo atacar, dragão perseguindo, urso pulando em cima? Quantos de nós já não sonhou com isso? Porque nós estamos incomodando o diabo. Agora, se eu não estou incomodado, ele deita lá do meu ladinho e fica tranquilo. Teve um irmão aqui no ministério que sonhou com um demônio acompanhando ele. E o demônio acompanhava ele, tranquilo, ele seguindo o caminho lá, seguindo a estrada. E o demônio acompanhava ele numa boa e brincava com ele. E ele brincava com o demônio. E o demônio não fazia nada com ele. Brincava com ele, brincava com o demônio, ia caminhando, sem nenhum problema. Por quê? Porque não está incomodando o diabo. Não estava incomodando o diabo. Tem outros detalhes no sonho, outras revelações, mas não estou querendo falar. Mas o fato básico é esse. Então, no caso, essa irmã está lá, cachorrão enorme, deitadinho, nem olhava para ela. Porque o diabo não se preocupa conosco quando nós estamos fora dos projetos de Deus. Ele não tem com o que se preocupar. O Filho de Deus, no centro da vontade de Deus, se manifesta e desfaz as obras do diabo. É com esse que o diabo se preocupa, com quem desfaz as suas obras. Mas quem não está oferecendo nenhum risco à sua obra, aos seus projetos, quem não está cancelando os seus intentos, vai se preocupar com o quê? Não tem com o que se preocupar. Deixa a pessoa viver à vontade. Uma vez num terreiro de macumba, entrou uma mulher, se aborreceu dentro de uma igreja batista. Aí ela se aborreceu dessas, imagina, um crente batista para ir para um terreiro, que crente essa pessoa é? Que crente essa pessoa é? Se você está hoje aqui, aí você se aborrece dentro da igreja, você vai para um terreiro de macumba? Você vai para a igreja católica? Pois bem, essa mulher se aborreceu dentro da igreja batista e foi para um terreiro de macumba. Não conhecia Jesus, senão não ia. Não conhecia a Bíblia, senão não ia. Chegou lá, na hora de uma consulta, o demônio falou assim: você não é desse meio aqui não. Vai lá para aquele lugar onde você estava, vai para lá. Aqui não é teu lugar não, vai para lá. Aí a pessoa voltou para a igreja batista. Aí o testemunho, né, irmão? Tá vendo? Ela não pertence àquilo lá. Imagina, meu irmão, se o diabo vai indicar alguém para o reino de Deus. Para de falar besteira. O diabo indicou para outro grupo que também pertence a ele. Só isso. E levou essa ilusão, tipo assim, vai lá e leva essa ilusão. Diz que você não é daqui não, porque macumba todo mundo sabe que é do diabo. Mas uma igreja batista morta, quem ousa dizer que é do diabo? Só nós. Quem ousa dizer que os pastores que estão na maçonaria servem a Satanás? Só nós. Aí a dona chegou lá, mas o diabo disse, o espírito disse que eu não pertenço lá, que meu lugar é aqui. Né? Isso foi um testemunho que eu ouvi, de um fato que aconteceu dentro de uma igreja batista que eu pertenci, e alguns anos antes de eu ir congregar lá. E até aquela época que eu estava lá, todo mundo contava esse testemunho com muito orgulho. Ilusão. Eu tenho ainda um testemunho, que eu não vou falar o nome, de um irmão que está aqui hoje. O irmão sonhou que estava numa jangada, sobre águas, né? Águas, eu não me lembro se mar ou rio, agora me fugiu da memória, mas sobre águas. E ele tinha na mão uma vara, que ele com essa vara auxiliava, né? No deslocamento. Quem pode ajudar aí?
Vamos pensar aqui com calma. Tá, águas a gente sabe, em se tratando de rio, vou usar as duas situações como não lembro exatamente. Em se tratando de rio, nós sabemos que é o mover do Espírito Santo. Eu acho que foi isso mesmo, no sentido assim de mover do Espírito Santo. Mar são os povos desorientados que nós andamos sobre eles, conforme Jesus e Pedro andaram sobre as águas, nós também trilhamos sobre os moveres do mundo, que os mares representam as agitações políticas, as ordenações humanas, conforme a revelação de Apocalipse. A vara na mão, normalmente, é símbolo da própria palavra com a qual nós nos guiamos. E a jangada é um tipo de embarcação não muito tranquilo, não tão fácil para se conduzir. A jangada, dependendo da jangada, né? Hoje tem jangadas aí industrializadas que valem mais que navios, mas a jangada em si, aquela figura antiga da jangada, ela demonstra uma embarcação difícil, não tão fácil para se conduzir. É uma coisa que realmente você tem que trilhar com calma. Senão você pode cair da jangada, você pode balançar demais, você pode se desestabilizar. Existem várias coisas. Então, o que esse sonho demonstra? Esse sonho está demonstrando uma caminhada. A pessoa está caminhando e ela tem a vara em suas mãos, ou seja, ela tem acesso e utilização da própria palavra, e ela está sobre um mover do Espírito Santo. Porém, não podemos nunca esquecer, a figura da jangada demonstra uma caminhada que requer cuidados, ou seja, cuidados em que sentido? Cuidado de um modo geral. A caminhada do Evangelho é complicada, não é tão fácil. Jesus mesmo diz que o caminho é estreito e a porta é apertada. Um caminho estreito, você não anda nele fácil, você anda botando quase que um pé na frente do outro, né? Você já andou pelas veredas do interior, aqueles cerrados, aquelas... Tem a trilhazinha assim que às vezes você nem identifica que tem um caminho ali. Bom, são situações que eu espero que você possa analisar. O objetivo da aula de hoje é ver o seguinte, que você examine e veja essas situações, porque de tudo o que nós falamos hoje aqui, das passagens bíblicas, das situações, dos sonhos, etc., de tudo que nós falamos hoje aqui, já são coisas que você tem que ter condição, já tem que ter o domínio dessas coisas. Você já tem que estar apto a entender essas coisas. Já passou da hora. Desde o nosso seminário número 1, o primeiro, que tratamos de simbologia, tratamos de numerologia, já é hora de você compreender essas coisas. Então, se você não foi capaz de identificar o significado desses sonhos, a interpretação desses detalhes, se você não conseguiu entender isso, está faltando uma corrida, irmão. Para de andar e sai correndo. Porque a caminhada espiritual já está em tempo de saber essas coisas. E sabendo essas coisas, é que você vai ter a palavra na ponta da língua para poder libertar os cativos, restaurar os oprimidos, abrir vista aos cegos, etc. E ser um instrumento nas mãos do próprio Deus. Então essa é a realidade dos fatos. A aula de hoje foi para demonstrar que se você não teve conhecimento do que nós falamos aqui, como mera redundância, significa que você precisa correr rápido e urgentemente. Temos perguntas? Não? Tem um comentário do irmão Lindolfo de Fortaleza. Ele diz que realmente
Isso aconteceu comigo no sonho das sandálias no ano de 2010, mas o Senhor me restaurou. Glória a Deus. Foi com ele? Lindolfo de onde? Ceará? Não lembrava que era do Lindolfo do Ceará, tá vendo? Sonho das sandálias. Agora, ele falou que o Senhor me restaurou, então ele trocou as sandálias, né? Não sei se são havaianas que ele está usando. Mas então, amém. Que Deus chama, dá oportunidade, e a pessoa tem que entender. Eu sei, irmão, que é difícil, eu sei que é difícil aceitar a voz da restauração. Eu sei que isto é difícil, mas uma coisa eu sei, que Deus dá graça aos humildes. A resistência de Deus é para os soberbos, mas aos humildes Deus dá graça. O grande problema de muitas pessoas é porque elas não têm humildade. E só sem essa porta da humildade, é cova na certa. Tem que ter humildade. Eu posso ouvir a coisa mais absurda do mundo. Se naquele momento que eu ouvir aquilo, o Espírito Santo não me mostrar que há contrariedade aos seus princípios, eu mesmo não posso criar contrariedade aos meus princípios, porque não são os meus princípios que são invioláveis. Invioláveis são os princípios de Deus. E muita gente hoje não tem aceitado a voz da restauração, somos chamados de loucos, de fanáticos, ou de seja lá o que for. Estamos esperando para ver, quando Jesus bater o martelo, quem é quem realmente. E todas as acusações que nos fazem, todas as loucuras, enfim, que dizem contra nós, são pessoas que não têm humildade. Muitos já mandaram e-mail, muitos já telefonaram, e eu pergunto assim, você já orou? Aí uns recebem o impacto e dizem assim, não, eu ainda não orei não, eu ainda vou orar, mas não está isso, não está aquilo. Eu falei, não, peraí. Quando você orar, você me liga de novo. Porque você quer discutir uma situação a respeito da qual Deus não te disse nada. Você não concorda com o que eu falo, mas Deus te disse que eu estou errado? Então como é que você quer? Quer brigar por quê? Porque o teu conceito está sendo contrariado? Quando Jesus trouxe para mim a voz da restauração, o meu conceito também foi contrariado. Mas eu parti para o joelho. Eu botei a cara no pó. Falei, meu Deus, que é isso? Que vozes são essas que eu estou ouvindo? Que negócio é esse, Deus, que eu estou ouvindo? Que mensagem é essa? Que coisa é essa que está tremendo dentro do meu espírito? Que negócio é esse, Deus? Deus, eu vou acabar doido. O Senhor tem que me esclarecer esse negócio. É para pregar isso, a mensagem entrava no meu espírito assim, que eu não precisava de papel nem de nada. Era só chegar no púlpito e abrir a boca, era aquilo que Deus queria falar, é ponto final. Não precisa de anotar nenhuma passagem bíblica, era assim, coisa estupenda, impactante. Mas eu tive humildade de chegar e buscar em Deus. Deus, vem do Senhor esse negócio? Se o Senhor me mostrar que vem do Senhor, eu falo isso mesmo. E começou, as coisas foram acontecendo, até que a dúvida foi tirada. Tem pessoas que não têm humildade e elas preferem discutir, elas preferem falar, elas preferem dar uma de sábio. Meu irmão, tem gente que se acha tão sábio que se torna tão ridículo. Uma pessoa uma vez veio aqui na igreja, veio visitar aqui, aí acabou a pregação, no final do culto o cidadão chegou perto de mim e falou assim, pastor, você fala a verdade mesmo, tal, nós temos uma experiência e estou aqui examinando tudo que o pastor fala e o pastor fala a verdade mesmo. Olha só, um miserável, desgraçado, segue-o nu. Quer dizer que precisa ele entrar pelas portas para dizer se eu falo a verdade ou não? Na verdade ele quis dizer que eu falo a verdade? Não, ele quis dizer que ele é o sábio, que ele é o entendido, que ele prescruta a pregação. Ele quis dizer que ele é o tal e não que eu sou nada. Ele quis se exaltar.
quis dizer o tempo dele de igreja, não sei o quê. Imagina, o camarada tem 15 anos de igreja batista e vem querer dizer se a pregação está certa ou está errada. Nem se converteu, acho que ele não se converteu. Se tivesse se convertido, estaria buscando algo mais do que igreja batista. Mas, se tem humildade, recebe de Deus. Se não tem humildade, vai ser eterno inimigo de Deus. Porque Deus traz o mover, mas a pessoa não pergunta: Deus, essa carruagem vem do Senhor? Não pergunta. Ela prefere viver os seus próprios conceitos. Não vai dar em nada. É uma pergunta do Lindolfo, de Fortaleza. Pastor, houve aqui em Fortaleza o caso de uma mulher casada que adulterou, e ela diz que não lembra de nada, e ambos são cristãos. Isso pode ter sido uma possessão? Ela não lembra de nada? Também não citou meu nome não, né? Piada, né, irmão? Tem que acrescentar, né? Tem que acrescentar a piada. Gente se dizendo cristão, dizer que adulterou e não lembra de nada... Como que ela sabe que adulterou? Porque eu lembrei para ela. São situações que você vê que está fora da realidade. Veja bem, se é cristão, nós vamos descartar a possessão. Crente não fica possesso. Agora, se está passeando por dentro das igrejas, aí é outra história muito diferente. Então, é alguém que está passeando pela igreja ou é alguém que é cristão? Tá, mas vamos deixar esse detalhe à parte. Eu conheci, não vou entrar na questão porque eu precisava ter a pessoa de perto, né? Algumas coisas são assim. Eu conheci dois casos iguais. Duas mulheres jovens, quer dizer, dois casos iguais não, dois casos semelhantes, o contexto é que é igual. Uma dizia o seguinte: sou possuída pela pombagira, então eu traí o meu marido, mas não tenho culpa, porque foi a pombagira. Essa aqui era a testemunha de Jeová. Sou possuída, então eu não tenho culpa. A família toda, os parentes, todo mundo querendo acusar ela, e ela fazia questão de que aquele demônio se manifestasse e não queria ficar livre de nada daquele demônio, porque aquilo era para ela uma desculpa. Mas aquilo não era desculpa, a culpa era dela. Porque o fato de um demônio se manifestar numa pessoa é um nível de possessão. A manifestação de um demônio é uma coisa, e o domínio total do demônio na mente dessa pessoa é outro nível. Existem níveis de possessão, existem coisas que nós chamamos até de encosto, em que o demônio nem está dentro da alma da pessoa, o demônio está fora influenciando, é outro nível. Também chamamos de, por força da expressão, chamamos de possessão, mas não é nem uma possessão, é o tal encosto, mas é fato, é realidade. Então, a pessoa deixava a pombagira se manifestar nela, porque era uma desculpa para ela dizer que não foi culpa dela trair o marido. Houve um outro caso de uma mulher que também fingia ser possuída pela pombagira. Qualquer lugar que ela chegasse, qualquer um que fosse orar por ela, ela gritava, ela rolava, ela esperneava, ela imitava tudo que era capeta que vinha na memória dela, tudo que era cena que ela conhecia, para as pessoas acreditarem que ela era possuída por um espírito. Então, não era culpa dela o adultério. Só que essa pessoa acabou vindo aqui e as coisas se complicaram. Porque nós dissemos: não, você não tem demônio nenhum, não. Você está fingindo. E ela não gostou. Como que eu não tenho demônio? Eu tenho sim! E tal, e me odiou. Ora, se ela me odiou, está aí a prova que ela não tinha demônio.
que quem é acometido pelo demônio, o comportamento dela seria outro se realmente ela fosse possuída pelo demônio. Esses casos acontecem. Então, essa situação que vem lá de Fortaleza, qual é a situação dela? Em princípio, eu não sei. Só estou colocando que existem várias situações em que pessoas realmente são possessas, não ao ponto de serem levadas ao adultério, mas aí joga a culpa para o diabo que tem costa larga. E tem outras situações em que a pessoa nem é possuída por nenhum demônio, mas ela finge ser possuída. Quando alguém vai lá orar, irmã, viemos aqui orar, falou em oração, pronto. É demônio gritando para todo lado, demônio falso, mentiroso. Existe isso aí. Por que existe? Existe porque eu já convivi com isso aí. E olha, muita coisa, já convivi com homens fingindo-se endemoniados. Homens se fingindo de endemoniado. Já convivi até com isso, não é só mulher não. Homens, vários homens. Por quê? Porque era uma maneira do camarada culpar o mundo espiritual pelas derrotas dele, pelas frustrações dele, pelas traições dele e por uma série de outras coisas. Tem mais perguntas? É uma colocação do Rômulo, de Santa Catarina. Nós aqui em Santa Catarina saímos de uma igreja caída e achamos que poderíamos seguir a restauração pelos nossos pés. E não víamos frutos. Um dia tomei a atitude de deletar todos os meus vídeos e sair da TV que tinha um programa. Eu hoje tento em tudo divulgar e acompanhar o ministério e o pastor. E hoje me sinto em paz e vejo os frutos. E deixo bem claro que entendi que essa é a obra que Deus quer que eu esteja a fazer. Irmãos, tem mais? E o que eu estava fazendo era soberba minha. Muito bom. Eu acredito que um dia nós vamos poder conhecer o Rômulo pessoalmente, né? Estou aguardando por isso. Um dia nós estávamos aqui na obra, acho que estávamos construindo a segunda laje, se não me falha a memória. Eu recebi uma ligação do Rômulo, lá de Santa Catarina, e ele, enfim, demonstrou realmente isso que ele está falando aí. E como ele mesmo diz, hoje eu me sinto em paz. Irmão, você quer um símbolo maravilhoso de que você está trilhando o caminho de Deus? Essa paz que Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz. Mas Jesus está explodindo bomba para tudo que é lado, mas olha dentro de você. Tá. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Essa paz é algo maravilhoso. E esse entendimento que o Rômulo revela ali, que demora um pouco, às vezes, as pessoas compreenderem, que eu uma vez até fui bem grosso com o Rômulo, né? Ele está ouvindo. Eu fui até bem grosso, dei uns cortes nele, porque eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que quando a pessoa conhece a verdade, ela tem que ir para a oração. Buscar, ver a verdade, qual é realmente. E não querer sustentar coisas que acha certo. Nós temos que procurar saber o que Deus acha certo. E hoje eu alegro muito, e tenho até comentado com algumas pessoas, do posicionamento que o Rômulo fez, os vídeos que ele tem feito, usado coisas do ministério, feito vídeos, ele manda para mim, aí pastor, o que você achou disso? E ele criou lá um portal onde ele coloca esses vídeos. Ele tem feito um bom trabalho. E hoje ele tem trabalhado com aquilo que o Espírito Santo tem revelado aqui para nós. Ele tem tido uma atitude de humildade. É por isso que ele está encontrando paz e é por isso que ele está dizendo ali, eu estou vendo os frutos. E antes, quando ele estava lá com TV, com trabalhos, não sei de que, um monte de coisa que ele achava que estava fazendo para Deus, não estava vendo frutos e não estava tendo paz. Hoje ele se encontra. Agora, isso que eu falo é uma porta maravilhosa chamada humildade. Vai orar, meu irmão, porque o que Deus tem contigo é coisa gloriosa. Esses dias veio um rapaz aqui, segundo se identificou, um policial chamado Eduardo, falou que trabalha em com esses lugares de elite aí, né? E ele falou o seguinte, pastor, está vindo uma equipe da França para fazer um documentário sobre religião.
E lá dentro do gabinete e tal, quando souberam que eu era crente, e pelas coisas que eu falei, eles falaram assim: a equipe que vem aí vai fazer uma entrevista contigo. Eles querem fazer uma entrevista contigo por causa dessas coisas aí que você fala. Aí ele falou assim, ele conversando comigo, que falou com o pessoal, ele falou assim: não, o que eu falo é que eu aprendi nos CDs do pastor Tupirani. Aí ele falou assim: então, pastor, eu estou passando a bola para você. Eles vêm entrevistar a mim e eu estou mandando eles para vir entrevistar o senhor. Porque tudo que eu sei, eu aprendi com o senhor. Eu falei: caramba, esse cara está dando uma lição de humildade que não é brincadeira, não. Ao contrário de outros, meu irmão. Opa, entrevista, documentário, uma equipe que vem da França e brá, eu quero é aparecer. Quanta gente aí dia a dia não tem entendido? Deus nos dá a mensagem, alcança a pessoa ao invés de levar adiante a voz que o libertou, não quer criar sua própria voz. Quantos nós temos visto aí? E qual é o resultado? Cova. Cova mesmo. Esse rapaz, esse policial, Eduardo, chegou aqui debaixo de uma chuvarada. Quando ele falou isso e foi embora, não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte, uma mulher ligou. A mulher ligou e falou assim: pastor, o Eduardo passou o seu contato sobre a equipe que está chegando aí do exterior. É uma equipe de, nós somos da empresa não sei o que, de filmes, não sei o que, das quantas, tal. E ele falou que poderia marcar uma entrevista com o senhor, tal. Aí eu falei assim: ele passou aqui, estava chovendo muito, tal. Ela falou: os detalhes são esse, nós queríamos marcar com uma entrevista. Que tal o domingo? Eu falei: domingo é um dia que eu mais estou enrolado. Ela falou assim: então numa sexta ou num sábado? Eu falei: tá, vê aí, uma sexta ou um sábado. Aí ela falou o seguinte: o endereço aí, qual é? Eu falei: é rua, tal. Aí eu falei assim: o nome da igreja é Geração Jesus Cristo, já é bem conhecido no bairro, e qualquer detalhe você pode mencionar o meu nome, Tupirani, porque como é um nome diferente aqui no bairro, eu acabo sendo um pouquinho conhecido. Aí ela falou assim: mas por aqui você já é bem conhecido. Mas ela falou num tom assim: mas por aqui você já é bem conhecido. Aí eu ri e tal. Resultado, ela marcou para 1º de fevereiro, que vem a equipe chegando da França, não definiu o horário ainda, falou: pastor, em princípio vamos deixar marcado já para 1º de fevereiro, para a gente fazer essa entrevista. O pessoal vem da França, a França é onde mais está impregnado hoje o islamismo, um dos lugares que está mais impregnado. Eu já tenho orado, já tenho sentido os projetos de Deus aí, já temos vídeos, já temos música sobre o islamismo, e eu não tenho papa na língua, e já estou orando para Jesus soltar mais ainda a minha língua, para mim não poupar nenhuma palavra, mas veja a atitude deste homem. Ele falou: lá no meu emprego, as pessoas ficam impressionadas, pastor, quando eu abro a boca e falo do cristianismo. Então agora queriam fazer uma entrevista comigo, eu falei: não, vou levar lá para o pastor Tupirani. Porque tudo que eu falo, ele disse isso ali para mim na porta, tudo que eu falo é por causa dos CDs do pastor que eu tenho. E se aqueles CDs têm feito de mim o que eu sou, eu imagino que aí no Senhor tem muito mais. Humildade, meu. Humildade. Quanta gente cai por aí. Gente que teve espaço em rádios. Meu irmão, não faço questão não estou nem aí não. Deus usa qualquer um. Deus usa os seus caminhos. E se Ele quer usar um caminho e alguém vacila, Ele trilha outro. Mas o projeto de Deus com cada um vai se cumprir com toda certeza. Já teve gente com espaço em televisão aí, que foi lá falar besteira, ao invés de me chamar para falar. Já teve gente em espaço com rádio, que foi lá falar besteira para se exibir, tinha que ter me chamado. Hoje a pessoa capaz de ser entrevistada, capaz de falar, essa pessoa hoje sou eu. Sou eu essa pessoa. E ponto final. A prova é que os outros vão lá, falam e cadê? Some.
Não dá em nada. Mas eu, em qualquer canto que eu abro a minha boca, o mundo se abala. Porque é comigo, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque nesse momento é comigo que Jesus está contando. Vai chegar a hora que o vento sopra e ele vai contar com todo mundo, e o mundo vai ficar louco. Mas no momento, ainda é comigo. Então esse rapaz chegou aqui, pastor, eu vou passar a bola para o pastor autoriza, o pastor permite, eu falei, beleza, meu irmão, estamos aí. E já está marcada essa entrevista aí, vamos aguardar os detalhes da confirmação. Tá ok, meu irmão? Tem mais perguntas? Tem mais não, né? Então, ótimo. Então vamos agradecer a Deus, vamos orar ao único e verdadeiro Deus.